aí as boas-vindas, né, para você que está aqui nessa aula hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre o segundo assunto do Gênesis. Nós temos, então, duas enquetes, né, que a gente vai fazer durante a aula. Eu vou lançar a primeira enquete aqui. Tem como é que se fala? Uma artezinha que tem um triângulo, um quadrado e um círculo, onde você pode abrir e a enquete vai aparecer aí para você, tá? Então, a primeira enquete que você vai responder é se você assistiu o vídeo do Luiz Saião, A Queda. Só você vai dizer aí sim ou não, e você vai responder aí, tá bom? Então, eu vou dar aí uns 2 minutinhos para você responder essa enquete aí, se você assistiu ou não o vídeo A Queda de Luiz Saião. Me perdi. Aonde que está? Então, eu já lancei a enquete aí. Eu não sei se para você... eu tenho que ir lá no Google, sala de aula? Não, aqui mesmo. Tem aqui no canto superior direito, não Atividade? sei se aparece para você uma barrazinha branca em cima do Meet. Aparecendo aí, tem um triângulo, um quadrado e um círculo. Atividades. Isso, vê se você acha aí. Já achei. Já achou? Já. Aí eu clico nela, na enquete? Isso, clica nela e aí você vai responder. Você assistiu, sim ou não? Sim. Isso aí. Seu nome... Professor, eu não concluí o vídeo, eu coloco sim? Não, mas aí você assistiu, tá bom, pode colocar. A segunda enquete a gente vai responder no final, tá bom? Que é justamente sobre a frase do Platão. Então, após o término da nossa aula, a gente vai responder, então, a segunda enquete. E aí eu quero saber aí a resposta de vocês. Nós somos 5 e só tem apenas 3 votos. Professor, aqui para mim não aparece enquete. Não aparece lá em cima, em atividade, Mandalva? Não. Minha filha, ela que vê as coisas para mim, já viu aqui, não aparece. Mas a senhora assistiu? Assisti. Foi um que a senhora, no dia mesmo que a senhora deu aula? Eu coloquei. Eu assisti 2, agora eu não lembro assim qual foi, mas eu assisti 2. Então tá bom. Então vou contabilizar aqui seu pontinho. Tá. Tá bom? Vamos orar, gente, então, para a gente começar a nossa aula? Amém. Senhor amado Deus, nessa noite queremos render-te graças pelo dom da vida e o dom da salvação. Agradecer porque o Senhor tem sido bom para conosco. Te peço, Senhor, misericordiosamente, pela vida da Camila, esposa do Celso, que foi acometida dessa enfermidade. Que o Senhor entre com providência, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso Jeová Rafá, aquele que nos cura. Ministra a cura sobre a vida da tua serva. Dá, Senhor, sabedoria ao Celso na condução e na administração do seu lar, assim também como cuidado com as suas filhas. Cuida, Senhor, dessa família. O Senhor possa entrar intervindo sobrenaturalmente, não somente pela Camila, mas por todos aqueles que em algum momento, Senhor, acabaram tendo essa doença e têm desenvolvido sintomas e complicações. O Senhor é o nosso Deus que cura. Por isso nós te imploramos e te pedimos a tua intervenção. Nessa hora pedimos, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Fala poderosamente aos nossos corações. É no nome vivo e santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então vamos lá. Amém. Semana passada a gente começou falando aí da criação. E hoje a gente vai falar do segundo assunto que compreende, né, ao livro de Gênesis. Eu até coloquei um videozinho, que eu acho que é esse que a irmã Dalva estava falando, que ela também assistiu, que é um videozinho de um projeto. Esse projeto é uma ONG americana e ela transmite a mensagem de Deus a partir de desenhos. E eu achei aquele videozinho preparando a aula de outro conteúdo, de outra disciplina. Gostei bastante e compartilhei com vocês.
Só que ali eles dividem, né, o capítulo 1 ao 11 de Gênesis, Deus e a humanidade, e depois eles dividem no capítulo 12 ao 50, Deus e a família de Abraão. Não muda nada o foco, né? Então, entre Deus e a humanidade, ou os 4 primeiros eventos, nós tratamos semana passada a respeito da criação. Deus, um Deus extremamente poderoso, que a partir da sua palavra tudo se fez, e aí ele cria um ambiente perfeito, adequado para o homem se desenvolver física, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas, né, em todas as esferas da sua vida. Porém, esse homem escolhe desobedecer a Deus. E é exatamente nesse ponto que a gente vai ver agora. O homem foi criado como a coroa da criação, ele é aquele que é o desfecho, né? Vamos dizer assim, se a gente tivesse que fazer uma analogia, ele é a cereja do bolo, é aquele que veio completar de forma plena todo o ato criativo de Deus. E esse homem e essa mulher, então, é posto no jardim do Éden, nesse ambiente totalmente propício, né, para que ele se desenvolvesse. Mas só que a gente vai ver que vai haver uma interrupção, então, nessa narrativa da criação. E hoje, então, a gente vai entender como é que se deu essa interrupção, né? Como é que foi aí esse agravamento, então, do projeto original de Deus. E aí o título é Como o Pecado Entrou no Mundo. Isso tudo tem na sua apostila, tá? Mas os slides também eu já disponibilizei lá no grupo. Então, você pode estar tendo acesso a todo esse material, mas você também pode acompanhar na sua apostila, fazer as observações que você acha adequada. E aí, os capítulos 2 e 3 do Gênesis, né, eles vão revelar como os humanos se tornaram pecadores e corromperam a ordem criada mediante a uma desobediência deliberada. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que o pecado ele não é culpa de Deus. Não foi Deus que criou o pecado. Né? A gente vai ver que quem foi aquele que induziu o pecado e quem é aquele que aceitou pecar. E a gente vai ver, então, que existe nessa dinâmica, vamos dizer assim, personagens ativos na intervenção do pecado no mundo. O pecado ele tinha uma consequência, a consequência direta é a morte, e para a gente entender isso, então, a morte ela tem 2 aspectos. Ela tem o aspecto físico e o aspecto espiritual. Tudo indica que Deus não nos criou para passar por nenhuma das mortes, nem pelo aspecto físico, nem a morte física e nem a morte espiritual. Mas ambas passam a fazer parte da narrativa, né, da humanidade, porque o homem escolhe deliberadamente desobedecer a Deus. A consequência da ação do homem e da mulher trouxe para o mundo uma experiência caótica, fragmentada e alienada. A gente vai ver, então, sobre os efeitos da queda e a gente vai falar sobre os aspectos da alienação. Os efeitos, né, foram muito maiores do que a gente pensa, do que o trabalho penoso, as dores de parto, o rastejar da serpente, trouxe muitas consequências e consequências maiores do que nós podemos dimensionar. O drama insiste em que a humanidade, e não Deus, é culpada pela corrupção do mundo. Por quê? O pecado ele trouxe como consequência o mal, né? E aí a gente vai ver tanto o mal moral quanto o mal natural. E a gente vai ver que muitas pessoas elas vão dizer que, por conta da existência do mal, ela usa isso como argumento para dizer que Deus não existe. Em contrapartida, se a existência do mal é um argumento de que Deus não existe, então a existência do bem deveria ser um argumento favorável à existência de Deus. Mas deixando isso de lado, há aqueles que vão dizer assim, ou então Deus não é todo-poderoso, ou então ele não nos ama como ele diz amar, por conta da existência do mal. E a gente vai ver, então, que conciliar Deus com o sofrimento humano, com a maldade humana, é possível, né? E a gente vai entender, então, quem foram os responsáveis por essa, vamos dizer assim, essa confusão, né? O início dos nossos problemas. A gente vai ver, então, sobre os elementos envolvidos no processo da sedução do homem. O primeiro elemento que a gente pode citar é com relação à serpente.
que, embora nessa narrativa seja um animal comum, um animal antes criado por Deus, ela também vai expressar que ela não era somente ali a representação de um animal comum, né, criado por Deus. É óbvio que na narrativa do Gênesis a gente ainda não tem toda a revelação completa. A gente vai ter, então, que a serpente do Éden, ela, então, a gente vai ser revelada lá para o apóstolo Paulo, para o apóstolo João, que ela estava sendo, então, usada pelo diabo. Né? O diabo toma a forma de uma serpente. Há alguns que acreditam que a serpente ela andava ereta, e há alguns que vão dizer até que ela tinha asas. E a consequência do seu pecado, né, da sua difamação, seria rastejar sobre o ventre e colocar inimizade entre ela e o homem, né? Talvez hoje um dos animais mais asquerosos, vamos dizer assim, nesse sentido, né, que a gente tem mais repulsa é com relação à serpente, de todos os animais criados. E aí vem a pergunta, né? Se a serpente ela estava sendo influenciada ou personificada pelo diabo, conforme nos diz o apóstolo Paulo e o apóstolo João, lá no Apocalipse, então por que Deus condena a serpente a rastejar sobre o ventre? Eu costumo sempre pensar que Deus ele é um Deus pedagógico. E sendo um Deus pedagógico, Adão e Eva ainda não tinham ideia de que a serpente estava sendo usada pelo diabo. E eles precisavam entender que pecado e desobediência contra Deus era algo tão sério que exigia penalidade. E é nesse sentido que Deus, então, penaliza a serpente. Mas Deus sabia exatamente quem era a serpente. E a gente vai ver, então, que aquele que é a causa original da tentação é o próprio Satanás. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que Satanás ele tem uma estratégia que ele não muda. Ele não conta uma mentira completa. Ele distorce uma verdade. E é exatamente o que ele faz ali, né? Ele coloca lá um desejo no coração de Eva, quando ele diz assim, o que assim, certamente não morrereis. Então ele vai colocar dúvida, né, com relação à palavra de Deus, e ele fala, mas como Deus sereis. E aí ele coloca essa sedução a partir de uma tentação no coração de Eva. Outro elemento envolvido no processo da sedução do homem é a árvore do conhecimento. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que não existia nessa árvore do conhecimento nenhum atributo especial. Né? Primeiro que alguns acreditam que ela não tinha diferença nenhuma de todas as outras árvores do jardim. A única coisa que a tornava especial era a recomendação de que eles não comessem daquele fruto. Mas ela não consistia em nenhum atributo diferente, ela não atribuía nenhum poder, ela não tinha nenhuma, vamos dizer assim, essência de atribuir consciência ao homem. Não, ela não tinha. Ela era uma árvore comum. E a única coisa que a fazia especial era a recomendação de que Deus havia dito, não comereis. E eu me lembro que uma vez eu dando estudo para um senhor de idade, e ele me perguntou por que Deus colocou a árvore no centro do jardim, sabendo que o homem a comeria. E eu me lembro que na época eu não sabia essa resposta, mas veio igual o pãozinho quente que desceu do céu. Eu disse que Deus estava querendo ensinar ao homem a obediência. Quando Deus coloca a árvore no centro do jardim, ele estava provando a fidelidade e a obediência do primeiro homem. Se o homem escolhesse obedecer a Deus, ele permaneceria inocente por toda a vida. Porém, se ele desobedecesse, ele pecaria e o pecado viria com uma consequência, a consciência do mal. E a gente vai ver, então, em que aspecto o mal trouxe, né, consequências para a vida humana. A questão não estava na árvore propriamente dita, mas na atitude do homem perante a ordem de Deus em relação a ela. Eu não sei se vocês já viram um teste que fazem aí nas redes sociais com crianças até 3 anos de idade, onde o responsável, né, a mãe, o pai, o tio, seja lá quem for, coloca um doce na frente da criança e fala para a criança assim, olha, é um doce normalmente que a criança gosta muito, e aí eles falam assim, olha, esse doce é para você, mas você não pode comer enquanto eu não voltar.
e a pessoa se ausenta, né, por 2, 3 minutos e tem um celular escondido gravando a reação das crianças. E é muito curioso, né, porque tem criança que belisca, tem criança que brinca com o chocolate, com a guloseima, tem crianças que não aguentam e acabam comendo antes do tempo determinado, mas tem crianças que permanecem até o fim. Aquilo ali é um teste de obediência, de controle, de domínio próprio. E a maioria dos vídeos que eu assisti, as crianças conseguem resistir e obedecer. Por quê? Porque o estado de pureza, de inocência dessa criança ainda é muito forte. Então, a sua tendência, a sua inclinação é a obediência. E aí, da onde viria, então, a expressão bem e mal? Elas vão indicar 2 extremos do conhecimento. Ela denota a ideia de conhecimento total, ou seja, de onisciência e poder. Mas, segundo nós podemos estudar em Gênesis 3:5, não equivale-se a tornar um ser divino. Apelar ao fruto, buscando tornar-se Deus, o homem apenas tornou-se culpado e, como consequência, foi expulso do Éden. Ser expulso do Éden significava dizer ser expulso da presença de Deus. Tem uma ilustração que eu gosto muito, eu não me lembro em qual das pregações do pastor Luiz Saião, que ele disse que nem concorda com essa ilustração, mas eu acredito que seja uma ilustração fácil da gente entender. Né? Como é que a gente passa a ser conhecedor do bem e do mal após o pecado? Né? Eu gosto muito de uma ilustração que vai dizer que nós passamos a ser conhecedor do bem e do mal, assim como um doente de câncer é conhecedor da doença, do câncer. E Deus conhece o mal e o bem, assim como o oncologista, né? O médico que trata dessa enfermidade, conhece a doença. Se a gente for olhar de uma forma geral, a gente vai ver, então, que o homem ele passa a sofrer dos males do conhecimento do bem e do mal. Ele não passa a ser um ser divino, mas ele agora sofre essas consequências na pele. Enquanto Deus, ele conhece o bem e o mal como um ser absoluto, né? Aquele que está acima dessa realidade. E é nesse sentido que a gente, ainda falando dos elementos do processo de sedução, nós vamos ter os personagens principais, a mulher e o homem. Né? Nem Deus e nem o homem é autor do pecado, porque o pecado ele veio de fora, mediante a serpente. Foi Satanás que inseriu a realidade do pecado no meio da criação de Deus. E aí a gente precisa observar, então, quais são os elementos envolvidos na tentação. O Dr. Russell Shedd, né, ele faz de maneira plena aqui as etapas da tentação. Primeiro, ele coloca a curiosidade. Eu fico imaginando que Eva tenha passado inúmeras vezes diante daquela árvore e nada havia despertado a sua atenção. Mas ele lança no coração de Eva a curiosidade e uma desconfiança quase que sorrateira, né? Quase que inocente. E aí ele começa a partir para a segunda etapa da tentação, que é a insinuação da tríplice dúvida com referência à pessoa de Deus. Né? Porque ele coloca em dúvida a bondade de Deus, a retidão de Deus e a santidade de Deus, quando ele afirma que certamente eles não morreriam, mas como Deus seriam conhecedores do bem e do mal. Né? É óbvio que a intimidade que o homem tinha com Deus deveria fazê-lo forte para não cair na tentação, porque eles conheciam o caráter de Deus e sabia que Deus, sendo bom, ele jamais esconderia algo dessa magnitude do homem. Né? Então, mas o diabo ele coloca em teste. Né? Eu li uma vez um livro que ele dizia assim, o diabo tem dois meios de nos desviar de Deus. Ou ele tenta nos convencer de que Deus não existe, e se ele não conseguir, ele vai colocar em dúvida o amor de Deus por nós. Então, nós ou caímos na tentação de não acreditar que Deus existe, ou caímos na tentação de não acreditar no seu amor, porque o diabo trabalha nessa performance, né? Outra etapa da tentação é com relação à incredulidade. Nesse momento, ele já conseguiu o que ele queria, porque Eva já duvidou da palavra de Deus, e aí o desfecho disso tudo é a desobediência. Então, percebam,
a desobediência ela não se desfecha, né? Ela não tem um desfecho por si só, mas ela tem etapas que levam o homem a desobedecer. E praticamente isso aqui se aplica a tudo, né? Como o diabo trabalha na vida do crente. E aí nós vamos ter o que nós conhecemos como pecado original. Eu vou apenas pontuar, porque vocês vão estudar isso em teologia sistemática, vão estudar isso com mais profundidade. Mas é importante, então, a gente falar então, sobre o pecado original. O que é o pecado original? É a partir do momento que o homem come do fruto da árvore do centro do jardim, da árvore conhecida como a árvore do bem e do mal, ele vai tornar-se pecador, né? Ele vai angariar para si esse título de pecador, e ele vai arrastar com ele para essa mesma condição toda a sua posteridade, toda a sua descendência. Se você abrir em Gênesis capítulo 5, semana passada a gente viu aí Gênesis 1, 27, Gênesis 2, e criou Deus homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, gerou Adão homens segundo a sua imagem. Então agora começa a vir homens, a descendência de Adão segundo a sua imagem, segundo a sua condição. A humanidade como um todo, ela vai perder o seu estado de inocência e o pecado de Adão e Eva vão contaminar todos os seres humanos. E partindo disso, todos os seres humanos eles vão ser atingidos e propensos ao mal, tornando-se indispostos, incapazes e sempre opostos ao bem. E além de herdarmos a culpa do pecado de Adão, herdamos também a corrupção moral. Por isso, nós temos uma inerente disposição para o pecado. Ou seja, traduzindo em miúdos, o homem é um ser corrupto e corruptível, né? Ele se tornou esse ser corrupto por conta do pecado. E essa corrupção moral, ela é transmitida de geração após geração, como um vírus, né? Como um gene, de vírus não, mas como um gene defeituoso que contaminou toda a humanidade. Por isso que Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando sobre a sua longa trajetória, né? A sua longa história de pecado. Ele está fazendo uma referência ao pecado original. Ele está dizendo que ele nasceu em pecado, ele foi concebido em pecado. Todos nós, todos os homens, com exceção do Senhor Jesus, foram concebidos em pecados por conta do pecado original. E aí eu quero lançar para vocês, então, a segunda enquete, né, que eu queria que vocês me respondessem aí, é sobre a frase de Platão que eu passei semana passada. Então, até aqui, onde nós caminhamos com a nossa aula, baseado também no estudo excelente do pastor Luiz Saião que vocês assistiram, eu queria saber de vocês, né? Platão tem razão ao dizer, se os homens só aprendessem bem, eles fariam? Segundo o que nós acabamos de estudar, se fosse possível criar uma criança num ambiente onde ela só aprendesse o bem, quase que 100%, não, 100% dessas pessoas que fossem criadas nesse ambiente, eles seriam pessoas completamente boas? O que vocês acham? O que vocês têm a me dizer? Um já respondeu que não. Vamos lá? Estou aguardando aí o voto de vocês. É só entrar aí acima aí na atividade e responder aí. Conseguiu achar dessa vez, irmã Dalva? Apareceu para a senhora? Vamos lá, então. Nós temos aqui, até então, nós temos 3 votos a 1. Uma pessoa, acho que foi só a irmã Dalva que não conseguiu responder. 3 votos para não e 1 para sim. Infelizmente, o filósofo Platão ele não foi feliz na sua colocação. Tem até um filme
que acho que o nome do filme se chama A Vila. Depois eu posso até confirmar para vocês. Que ele conta, né? É uma comunidade que resolveu se isolar de todo mundo, criar um ambiente propício. Então, eles não deixam nem que seus jovens passem das cercas, né? Ultrapassem os limites da vila. E criou esse ambiente, mas num dado momento, o que acontece? Acontece um assassinato no meio da vila. E aí eles vão chegar à conclusão de que não era possível. Por quê? A corrupção habita dentro de nós. Né? Esse mal, essa inclinação ao pecado, é inerente à natureza humana. Já disse alguém que o corrupto habita dentro de nós. Né? Até tem uma frase do Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão, porque o pressuposto de ser ladrão já está inerente à corrupção humana. Então, se você tem uma predisposição a ser, né, alguém que furta algo alheio, se qualquer situação vai ser uma vantagem para você fazer isso. Quando não, qualquer situação que seja, você vai se opor a fazer, né, a roubar, a tirar algo que não é seu, porque o corrupto habita dentro de nós, ainda que fosse possível. E aí a gente vai ver, então, que aqui na narrativa, né, das consequências do pecado, a gente vai ver que isso aqui aconteceu. Caim e Abel foram crianças criadas num ambiente propício, porque embora Adão e Eva tivessem pecado, Caim e Abel foram criados e ensinados a adorar a Deus. E ali houve o primeiro fratricídio, o primeiro assassinato. Então, eles foram criados num ambiente isentos de maldade, eles não tinham outras influências, os seus pais não deram esse exemplo, mas a corrupção que já habitava dentro do seu coração, essa inclinação, fez com que acontecesse ali o primeiro homicídio, né? Pequeno não. E o pastor Luiz Saião, ele até fala algo engraçado, né? Ele fala que a taxa de mortalidade era muito alta, né? Era de 25%, porque se tinham só 4 habitantes na Terra. Um matou o outro, então era 25% a taxa de mortalidade. E aí eu quero abrir, se alguém quiser dizer alguma coisa, comentar, discordar, também pode, tá bom? Mas eu queria saber a sua opinião, se alguém quiser falar ou comentar alguma coisa. Professora, é a Dalva. Deixa ele falar, não consegui aqui a enquete, mas por microfone eu estou falando. Eu também acho que não adianta. Acho que não sei se está no sangue, não sei se está na natureza, né? Não adianta criar uma criança, né? Como foi o exemplo que a senhora deu, num ambiente 100% legal, aquela criança sempre vai ter uma coisinha ruim, né? É como a senhora disse, o Caim, o irmão, viveu ali no ambiente, embora os pais, né, já tinham desobedecido a Deus, mas eles viveram ali num ambiente, digamos, praticamente consagrado, um ambiente ali só eles mesmos. E mesmo assim, ele ainda fez o que fez com o irmão, né? Realmente, eu creio que não adianta, porque às vezes tem uma família que todo mundo é praticamente perfeito, 99 é perfeito, mas tem umzinho no meio daqueles outros irmãos que sempre dá uma dor de cabeça para o pai e a mãe. É a minha opinião. Então, eu até quero fazer uma comparação ao próprio Senhor Jesus, né? O Celso até falou no início que ele está doido para assistir ao efeito da queda em Romanos, que é a pregação da continuação dessa pregação do pastor Luiz Saião. E Paulo, em Romanos, ele fala do primeiro e do segundo Adão. Então, o primeiro Adão é esse do qual nós estamos falando hoje. O segundo Adão é Jesus. E quando a gente olha, por exemplo, de Jesus ele foi submetido a um teste de obediência muito mais duro do que o teste de Adão, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele foi tentado em toda sorte de tentação. Então, em toda possibilidade, a gente tem os evangelistas narrando apenas 3 aspectos da tentação, mas ele foi tentado em toda sorte. Então, um teste muito mais duro. E o Senhor Jesus venceu, né? Ele escolheu obedecer.
E aí você vai ver, não é o ambiente também que faz voltando a dizer sobre isso, né? Não é o ambiente que faz o corrupto. Por quê? Adão e Eva, eles falharam no jardim do Éden. Jesus, ele venceu no deserto, né? Quando ele estava mais fraco, ele passava 40 dias jejuando, e lá no final da tentação, lá no final do seu jejum, ele é tentado, e ainda assim ele prevalece, ele permanece diante das tentações do diabo. Então, você vai ver, então, que não é o caso, mas era porque o homem, né, naquele primeiro momento ali, ele se deixa seduzir, escolhe desobedecer, e essa desobediência ela vai ser transmitida de geração após geração, né, como um gene defeituoso. Por isso que as crianças já nascem pecadoras. Qual é a diferença? É que elas ainda não têm consciência de pecado. Elas vão ter essa consciência à medida que elas forem amadurecendo. Mas até o momento, né, elas também nascem com esse gene pecador, essa transmissão do pecado original. Tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Dá tempo de mais um falar. Não? Então eu vou dar continuidade. Então vamos lá. O pastor Luiz Saião também fala sobre as 4 dimensões da queda. Isso não é algo que é inovador, porque tem um homem chamado Francis Schaeffer, se eu não me engano, eu posso estar errando no nome dele. Ele fala sobre os 4 aspectos da alienação que foram trazidos a partir da queda. O primeiro aspecto, a primeira dimensão da queda, é o que a gente chama de ruptura teológica ou de alienação teológica, que é justamente o quê? A ruptura do homem com Deus. Percebam, quem parte do princípio, ou quem escolhe romper com Deus, foi o homem. Porque a Bíblia vai dizer que quando o homem peca, a sua atitude foi esconder-se de Deus. Né? Eles esconderam-se. E aí você vai ver que eles tentam resolver com suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Por quê? Eles fazem para si roupas de folhas de figueira e eles tentam, então, resolver o problema à sua própria maneira. Então, eles rompem com Deus. E, para mim, das dimensões da queda, essa é a pior, porque Deus, como doador e a fonte da vida, quando o homem ele rompe com Deus, ele escolhe a morte, porque é como se você usasse uma ilustração. Quando você tira o peixe da água, o peixe morre. Ele não vive fora do ambiente da água. Assim também é o homem não vive fora da presença de Deus. Então, ao escolher romper com Deus, eles escolheram a morte. E isso foi algo danoso. A outra dimensão, a outro aspecto da alienação é o que chamamos de ruptura sociológica ou alienação sociológica, que é justamente a ruptura com o outro. Quando Deus confronta o homem a respeito do que havia acontecido, o homem primeiro diz, é a mulher que tu me deste por companheira. E aí eu queria fazer uma ponte quando Deus tinha acabado de criar a mulher, e ali ele diz assim, esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem, ele enxergava a mulher como uma extensão de si mesmo. Agora ele enxerga a mulher como o outro. Então agora ela é a mulher. Vai aí uma curiosidade, Eva só recebe o nome de Eva após a queda. Quando você vai para Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim, e Deus criou homem e mulher e os chamou Adão. Deus enxergava os dois como um só. Agora não, agora é o homem e a mulher. Agora nós temos Adão e Eva. Então, essa ruptura sociológica. É por isso que onde tem pessoas, existem problemas de relacionamento, porque essa unidade perfeita no Éden, ela foi quebrada, ela foi ruída. O terceiro aspecto, né, a terceira dimensão da queda, o terceiro aspecto da alienação, é o que nós chamamos de ruptura psicológica. Já disse alguém, né, o pastor Luiz Saião que brinca sobre isso, que de perto ninguém é são, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem um pouco, já disse outros que de médico e louco todos temos um pouco, que é a ruptura consigo mesmo. Antes o homem era alguém que eu chamo de bem resolvido.
Agora o homem é alguém que vai dizer: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então, medo, vergonha, culpa, são sentimentos que advinham da queda, né? Vieram após a queda. Até então, o homem não precisava lidar com essas questões. Agora, o homem, então, ele começa a ter que se relacionar e lidar com essas questões como medo, culpa, vergonha. Tudo isso é advindo da queda. Então, essa ruptura consigo mesmo. O último aspecto, a última dimensão da queda, o último aspecto da alienação, é o que nós chamamos de ruptura ecológica e biológica, né? Ou biológica, que é agora a ruptura com a criação. A Bíblia vai dizer que quando Deus confronta o homem, ele vai dizer assim: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. Então, agora, toda a criação, de uma maneira ou de outra, ela foi afetada pela queda. Tem um texto no Novo Testamento, se eu não me engano, é um texto de Paulo, que ele vai dizer que a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E agora esse homem, que foi posto como mordomo da criação, ele agora deixa de ser mordomo para ser explorador. Ele explora os bens essenciais, ele explora sem nenhuma preocupação de preservação. Então, aquele homem que outrora tinha um mandato cultural de cuidar da criação, de governar sobre os animais, de dar nome aos animais, ele agora se torna um explorador. Um outro exemplo disso, que é a primeira atitude de Caim, quando foge da presença de Deus, é estabelecer uma cidade, ou seja, ele rompe com o rural, né? Ele rompe com a natureza. Uma boa explicação disso é que hoje a gente vai aos mercados comprar já o nosso alimento industrializado. A gente, há pouco tempo, teve uma guerra dos caminhoneiros, onde nós tivemos aí escassez de alimentos, e aí, se isso de fato prosseguisse, a gente viu como ficaria ruim, porque a gente rompeu com a criação, a gente vive num país onde tudo dá. Se você jogar uma semente de feijão no seu quintal, você vai ver que daqui a pouco está produzindo, mas a gente não sabe mais lidar com a terra, a gente já não tem mais criação de animal, a gente não tem mais aonde extrair a nossa alimentação, e nós somos agora reféns das indústrias, né? A gente terceirizou isso, porque o homem rompeu com a criação. Então, todas essas dimensões da queda, essa dimensão teológica, que é a morte, né, do homem com relação à morte espiritual, o homem também passa a sofrer a morte física. E mesmo para aqueles que já aceitaram Jesus, a morte ainda é algo muito dolorido. A Bíblia vai dizer que o pecado já foi vencido, o diabo já foi vencido, mas o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? Paulo, lá em Tessalonicenses, vai dizer que quando Jesus voltar, nem todos dormiremos, mas todos seremos glorificados. Então, a morte ela é o último inimigo a ser vencido. E aí a ruptura sociológica, que é a ruptura com o outro, a ruptura psicológica, que é a ruptura consigo mesmo, e essa ruptura ecológica e biológica são só exemplos da dimensão da queda, que é muito maior do que o fadigar do serviço para o homem, a multiplicação das dores de parto para a mulher e o rastejar da serpente. Mas aí a gente vai ver aí em Gênesis 3,15, que a gente vai ver que é o chamado de o proto-evangelho, que seria aí, né, vamos dizer, a sementinha do evangelho. O pastor Luiz Saião vai dizer que foi a intervenção de Deus no aspecto, nos efeitos da queda. Deus vai intervir de forma sobrenatural nos efeitos da queda, e ele vai já trazer a profecia com relação à redenção do homem. O texto diz assim, versículos 14 e 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu não sei se você percebe, primeiro a gente já sabe que a serpente no Éden é o próprio diabo. Mas aqui, se você olhar aqui, se você olhar o entre linhas, né? Primeiro, a gente vai ver que ele diz
que o homem vai ferir a cabeça da serpente, enquanto a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Primeiro que quando a serpente morde o calcanhar, porque é vamos dizer assim, a parte do corpo mais acessível à serpente, visto que ela rasteja, ali é um golpe, ela feriu. Quando o homem esmaga a cabeça da serpente, ele dá um golpe fatal. Então, Deus está aqui estabelecendo de forma profética qual seria o destino da serpente, né, e qual o dano que essa serpente causaria. Ela vai causar um dano apenas de um ferimento, que pode ser curado, tratado, mas o golpe com relação à serpente vai ser fatal. E aí você vai ver que, de forma pedagógica, a condenação da serpente, que era ali a representação do diabo, quando ela vai receber esse golpe esmagador e o seu poder vai ser totalmente anulado. Porém, o descendente da mulher, que é a raça humana, que por extensão é o Messias, que aí você vai ver que esse descendente não é um descendente qualquer, e a descendência da serpente é o seu contínuo poder maligno, não necessariamente as serpentes que nós temos hoje, mas a ação do diabo no mundo, através dos quais os agentes de Satanás vai prosseguir utilizando, né? Então, esses efeitos que ele vai continuar usando para poder fazer com que o homem desvie do seu propósito. Porém, esse poder maligno, ele é transitório e ele vai ser, num dado momento, totalmente destruído. E foi na cruz. Outra coisa que é muito interessante perceber, que ali na língua original, esse descendente, ele não é um descendente qualquer, ele é um descendente específico. A gente já sabe que esse descendente é o Cristo, porém, houve em Adão e Eva um sentimento e uma ardente expectativa sobre a chegada desse descendente. Por isso que Eva vai dizer, quando Sete nasce, afinal me deu Deus um filho homem, um filho varão, porque havia neles essa ardente expectativa pela chegada desse descendente que ia restaurar o estado original. A gente vai ver que a promessa do descendente ela continua acontecendo, ela vai ser reiterada a Abraão, na pessoa de Isaac, mais tarde vai ser reiterada a Davi, na pessoa de Salomão, e aí ele fala que o seu reino seria eterno. Por isso que quando você vai ver nas profecias de Jesus, vai dizer que ele é filho de José, a sua descendência, a sua natureza humana, mas ele é filho de Davi, né? O herdeiro legítimo ao trono, ao mesmo tempo que ele é o filho de Deus. Então, o anjo, quando aparece a Maria, ele fala sobre isso. Então, o descendente chegou, aquele que vai restaurar o estado original. E aí a gente vai ver, então, a partir de Gênesis 3,15, o começo dessas revelações. E, na sequência, lá no versículo 21 de Gênesis, nós vamos ver ainda a referência ao primeiro sacrifício. A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus fez a Adão e sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Ainda que não seja claro, ali houve um primeiro sacrifício. Por quê? Para o animal da pele é necessário, então, que ele morra. Então, o primeiro sacrifício, desculpa que saiu aqui, mas o primeiro sacrifício, o primeiro inocente morrendo para cobrir a vergonha e a culpa do culpado. Então, a gente vai ver aí a manifestação, a revelação do primeiro sacrifício, aquele que vai apontar para o sacrifício perfeito, e é nesse sacrifício que a gente vai ver, então, Deus ir realizando o seu propósito quando ele vai lançar base para todo o sistema sacrificial da fé dos hebreus. Depois da queda, o homem vai sentir uma enorme necessidade de ter comunhão com Deus. E de que forma ele vai ter comunhão com Deus? Por meio do sacrifício. Né? O espírito do sacrifício, ele vai ser um demonstrativo de gratidão e acesso à divindade ofendida. Isso, essa prática, a gente vai encontrar em todas as religiões do mundo, praticamente. Se você buscar e fizer um estudo de religiões muito antigas, você vai ver, então, essa representação dessa morte sacrificial como meio de se aproximar de Deus. É óbvio que, durante a história, o diabo veio distorcendo esse sistema sacrificial.
Mas você já vai ver isso presente, por exemplo, em Caim e Abel, quando ambos vão oferecer uma oferta a Deus, um, porém, oferece uma oferta de um cordeiro e outro oferece os frutos da terra. Na próxima semana, a gente vai falar mais detalhadamente sobre a oferta de Caim e Abel, e aí você vai ver, então, que agora a morte física ela passa a ser uma realidade, e aí eu vejo também a morte física como uma forma encontrada por Deus para abreviar a maldade humana. Você imagina homens como Hitler, Mussolini e tantos outros homens na história que foram tão perversos e tão ruins, Herodes, né, o próprio Nabucodonosor, Nero, vivendo para sempre. Então, a gente, querendo ou não, a morte ela veio como um meio de estabelecimento da graça de Deus para abreviar a maldade do homem. E essa promessa de Gênesis 3,15, ela é a intervenção sobrenatural de Deus nos efeitos da queda. Quando você começa aqui a leitura de Gênesis capítulo 4, depois ali do assassinato de Abel, você vai ver, então, o desenrolar, né, o desenvolvimento dos efeitos do pecado na humanidade. E uma das coisas que você vai ver é a morte imperando. O pastor Luiz Saião vai falar sobre o reinado da morte. E aí você vai ver aquela narrativa, né? Fulano gerou a Beltrano, que gerou a Ciclano, viveu tantos anos e morreu. E assim sucessivamente, até que ele chega num homem chamado Enoque. E aí diz que esse homem nasceu, andou com Deus, porém foi transladado para Deus. Então, também, Deus, de forma sobrenatural, ele estava mostrando que a morte não era o ponto final. Ela não era a palavra final. Deus havia um plano, Deus tinha um plano, e esse plano era, através de Jesus, trazer esse homem de volta à comunhão com ele. Lembrando que Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O pastor Eovaldo Ramos vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Isso significa dizer que o plano de salvação estava pronto antes mesmo de Deus criar o homem. Isso nos denota uma ideia de que Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha todo o seu plano detalhado. Na próxima aula, a gente vai falar, então, sobre os capítulos 4 a 11 de Gênesis, quando vai ver o detalhamento dos efeitos da queda, problemas com inveja, assassinato, poligamia, vão ser apenas alguns exemplos da corrupção do gênero humano. E depois da queda, o casal Adão e Eva ficou nessa ardente expectativa do nascimento desse descendente prometido, que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o primitivo estado de pureza. Eles não sabiam que esse descendente ia demorar um pouquinho, mas ele já veio, e agora nós aguardamos o seu retorno. E aí eu quero deixar, né, um trabalhinho para a próxima semana. Lembrando que é trabalhinhos de pontinho, faz quem quiser, e se você fizer, você ganha um pontinho. Então, eu queria então que você pesquisasse quais são as principais linhas de pensamento a respeito de Deus não ter aceito a oferta de Caim. Existem, então, 4 possíveis interpretações para a razão pela qual Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. O fato é que os 2 irmãos entenderam que Deus havia considerado diferente as ofertas. Mas qual razão você, depois de estudar essas 4 principais linhas, qual razão você atribui ao fato de Deus ter aceito a oferta de Abel e ter rejeitado a oferta de Caim? Então, depois de você estudar quais são as 4 principais linhas de interpretação, você vai tomar posicionamento e você vai falar assim: eu creio que foi isso, professora. E aí, esse trabalho em si, você pode, então, escrever e mandar por o meu e-mail, tá? Depois eu compartilho de novo o e-mail com vocês. Então, vocês podem, então, porque vai ser um trabalho um pouco mais detalhado. Eu vou corrigir na próxima aula, assim como eu fiz com esse aqui de Platão, mas ainda assim eu queria que você mandasse o seu posicionamento. Olha, eu entendo que, baseado nessa linha de pensamento, Deus não aceitou. Já quero deixar claro que a Bíblia não nos fala o motivo pelo qual Deus não aceitou.
A única coisa que a Bíblia fala e deixa claro é que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Mas existe aí, pelo menos, 4 linhas de interpretação, 4 linhas de interpretação, de pensamento, que vão nos possibilitar um entendimento mais claro sobre quais foram os motivos de Deus não aceitar a oferta, então, de um dos irmãos, tá? Quero deixar, nós temos ainda um tempinho aí, se alguém quer falar alguma coisa, perguntar, esse é o momento. Você fica à vontade agora para fazer a sua pergunta. Um de cada vez. Professor, esse trabalhinho que a senhora está passando agora espera, Deus que eu me enrolei aqui um pouquinho. Pode falar, doutor Vitor. É Deus, como é? É porque Deus não aceitou. Qual foi o motivo que Deus não aceitou a oferta de Abel? Não, na verdade, ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Então, a irmã vai explicar, vai pesquisar quais são as principais linhas de interpretação, e depois, quando a irmã estudar as 4 linhas, a irmã vai se posicionar, né? De que forma? Como que a irmã, então, entende qual foi o possível motivo pelo qual Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, tá bom? Então, é assim, a senhora vai fazer um trabalho de pesquisa e depois vai se posicionar, tá? Eu vou colocar... Eu posso ver em outros livros? À vontade, pode pesquisar na internet, pode ver em outros livros, tá? Não tem problema, vai fazer um trabalho de pesquisa mesmo. Pode ver em alguns comentários, tá? Tá bom, obrigada. Eu vou colocar aqui 2 e-mails que vocês podem, então, estar me mandando esse trabalhinho, tá bom? Tá. Mais alguém quer falar, comentar alguma coisa? Eu, professora Simone. Pode falar, Simone. O professor, em relação à morte física, estudando agora essa questão da queda, e eu estou bem intrigada com essa questão da morte física. No caso, Deus já sempre foi criado para sempre soube de tudo, né? Porque ele é onisciente, então ele já tinha consciência da questão do pecado, do que aconteceria, da queda. Então, a sua voz falhou um pouco e eu não consegui entender muito bem a sua pergunta, né? Você está falando que você não está entendendo o fato de que Deus já havia estabelecido a morte física ou o fato de que nós não nascemos para morrer? Isso, porque todo mundo fala que nós não nascemos para morrer, né? Só que assim, eu confesso que eu estou com esse conflito agora, começando a estudar em relação à queda, entendendo mais, aprofundando mais, e me gerou esse conflito. Então, mas gerou em que sentido? Você não entende isso? Como é que seria essa dinâmica, é isso? Eu sempre tive esse pensamento, que não fomos criados para morrer. Mas hoje eu já não tenho mais essa convicção. Então, basicamente, é uma comum entre os estudiosos que o homem não foi criado para morrer. Aí se pergunta assim, como é que seria isso, né? Imagine aí, hoje nós já alcançamos a marca de 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Então, você imagina 8 bilhões de habitantes vivendo eternamente. Primeiro que eu entendo que essa é uma realidade que vai se concretizar após a nossa morte, porque nós seremos eternos, né? Vamos viver eternamente com Deus. A gente não sabe com exatidão como é que isso se daria, o homem não ter morrido, né? O homem não passar a sofrer, ele não ter pecado e não ter sofrido a consequência ou a penalidade de morte. Mas a penalidade de morte, ela é a maior das penalidades. Então, quando Deus ele permite a morte, ele estava mostrando para o homem, pedagogicamente, que pecado é algo muito sério.
né? Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado, né? A penalidade do pecado é a morte. Então, eu entendo também que Deus estava sendo pedagógico. Por outro lado, eu entendo que Deus também estava abreviando a consequência da maldade no homem, porque você imagina o homem vivendo eternamente com toda a maldade, toda a inclinação pecaminosa do seu coração. Há poucos dias a gente estava passeando numa região de mangue e a gente viu, né, muitos caranguejinhos, né, saindo do mangue, e a gente olhou também muita sujeira, algo que o homem causa, né? A gente falando assim, poxa, o poder de destruição do homem é muito grande. Há pouco tempo eu vi uma reportagem dizendo que os físicos, os cientistas, já se preocupam com a quantidade de lixo espacial que a gente tem rodeando a nossa esfera terrestre. Então, quer dizer, como se não bastasse ele contaminar a Terra, ele está contaminando o universo. Então, esses são só exemplos para te mostrar como o homem ele tem esse poder destrutivo por conta do pecado. Porque até então o homem ele foi criado para ser mordomo da criação, para ser um administrador, aquele que cuida da criação. Mas ele agora passa a ser um explorador. Então, eu vejo, então, a morte como essa abreviação dos efeitos da maldade no homem, essa intervenção para que o homem entendesse pedagogicamente que pecado era algo muito sério para Deus. Essa morte, né, na Bíblia, que tem esses ambos conceitos e aspectos, tanto a morte física quanto a morte espiritual. A morte espiritual é o afastamento total de Deus, e a morte física é aquela que nós vamos todos passar, mas fato é que tudo indica que Deus não criou o homem para sofrer a morte. Né? Isso para Adão e Eva era algo subjetivo, porque ali naquele ambiente não havia tido morte. Tanto que você vai ver, na próxima aula a gente vai falar sobre o dilúvio. Você vai ver que lá no estabelecimento da alimentação do homem, o homem só podia comer vegetais. E a carne ela só é liberada para o homem após o pacto noético. Então, a morte de animais com pretensão de alimentar o homem, ela só vai acontecer pós o dilúvio. Até então, só lhe era permitido comer vegetais. Né? Era todo mundo vegano, vamos dizer assim, né? Não existia morte, porque não existia morte. Então, não foi permitido ao homem matar um animal para alimentação. Ela só vai ser permitida após o pacto noético. Então, Deus estava sendo pedagógico, entendeu? Agora, como que isso seria, a gente não sabe, né? A nossa mente é muito limitada para entender isso. Mas parece que a morte ela foi uma interrupção abrupta nos planos originais de Deus para o homem. Por isso que Jesus, que é o descendente, que veio restaurar o estado primitivo, a sua oferta é de vida eterna, né? Que esse homem por isso que ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não sei se eu consegui sanar um pouquinho a sua dúvida aí. Continua o conflito, mas vamos seguir. Eu vou ver se eu vejo alguns textos, alguns vídeos que eu possa te indicar para você ouvir, assistir, para você tentar esclarecer um pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Mais alguém? Então, professora, sobre aquele versículo, Gênesis 3:15, que fala que porém inimizade entre ti e a mulher, né, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. Acho tão confuso. Assim, eu já li o texto, já li Gênesis, as pessoas às vezes pregam, mas eu nunca consegui entender de fato esse versículo. Assim, eu comecei agora a prestar atenção na aula, entendi algumas coisas, mas quando fala, tipo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, né? Eu acho que essas palavras aí foram ditas por Deus, né? Exatamente. Deus falou que é a serpente, né? Que no caso é Satanás. Aí, eu fico confusa com essas frases. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tipo, este te ferirá a cabeça
este que ferirá a cabeça, é Jesus que vai ferir a cabeça de Satanás, e tu, Satanás, que vai ferir o calcanhar de Jesus, seria isso? Exatamente. Então, primeiro que a gente precisa lembrar que Gênesis está escrito em forma poética. Então, não dá para a gente separar a poesia da narrativa. Então, a gente precisa entender que Moisés ele estava trazendo uma interpretação alegórica, né? O descendente, quando você faz um estudo da língua, do original hebraico, aquele descendente da mulher, ele não era um descendente qualquer. A indicação ali é que ele era um descendente específico. Naquele momento ali, Adão e Eva não tinham esse conhecimento, porque a revelação ela é progressiva. A gente só vai ter esse conhecimento a partir dos escritores bíblicos. Então, a gente só vai ter esse conhecimento em Romanos, por exemplo, quando Paulo afirma que o descendente é Jesus. Tá? Então, lá em Coríntios, então ele afirma. Então, a gente já tem esclarecido que aquele descendente prometido era o próprio Jesus. Quando fala do descendente da serpente, ele não está especificamente falando dos filhotes da serpente. Né? Ele tá como a serpente. Ela é uma representação do diabo. Tudo indica que o descendente da serpente é tudo aquilo que o diabo usa para trabalhar no mundo, para trabalhar com o objetivo de desviar o homem do propósito original, que é a glória de Deus. Né? Então, ele usa os seus demônios, ele usa o sistema do mundo, ele usa a tentação, a indução, toda essa ação maligna, né? Ela é uma tentativa de interromper o avanço do evangelho. Tá? Então, isso, só que o que Deus estabelece como profecia? E a palavra de Deus não volta atrás. Ele estabelece que toda essa tentativa do diabo de agir na história da humanidade, ela vai ser um ferimento apenas. Algo que vai ser passageiro e transitório, porque o fim dela já está determinado. Porque haveria de vir aquele que pesaria a cabeça da serpente. Quando você pensa, esmagar a cabeça é um golpe fatal. Então, é a vitória completa sobre a ação maligna do diabo na Terra. Entendeu? Então, e esse golpe foi dado aonde? Na cruz. Quando Jesus definitivamente derrota o diabo. Isso aí. Né? Anulou a sua obra, exatamente. Então, entre a tua descendência, ele falando, a tua descendência de Satanás e o seu descendente, que é Jesus, né? Isso, que é o descendente da mulher. Isso aí. Da mulher, que é Cristo. E por inimizade entre ti e a mulher, entre ti, o que é a serpente, é o diabo, Satanás, e a mulher. Isso, lembrando que a mulher ali, ela é a representante da humanidade. É a raça humana. Isso aí, é a raça humana. Entendeu? Só que lembrando, ele estava sendo pedagógico para Adão e Eva. Então, a primeira ideia era uma inimizade entre o homem e o animal, especificamente, mas não é o caso. Não é o caso. Era uma inimizade, isso aí. O diabo, ele nos odeia e ele faz de tudo para nos desviar. Não existe aliança entre os filhos de Deus e o diabo. Então, existe uma inimizade eterna. O diabo está sempre tentando nos desviar do foco e o filho de Deus, ele tem armas para poder lutar ao diabo. Se eu não me engano, é o escritor Tiago, ele fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, o único meio que nós temos para resistir ao diabo é nos submetendo a Deus, nos sujeitando ao seu senhorio, entendeu? Mas existe aí uma... Por isso que Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra hostes e principados, contra potestades, que habitam e militam nessa esfera espiritual que a gente não consegue ver a olhos nus. Entendi. Agora que eu entendi esse texto. Mas viu como é que é complexo? Cada versículo ele traz um ensinamento muito profundo, entendeu? Acho que precisa entender. Se dá para você fazer um estudo somente em Gênesis 3,15. Né? Meu você Deus. Fazer um estudo somente em Gênesis 3:21, por exemplo. Né? Então, as dimensões que a gente não tem conhecimento. E a gente normalmente faz essa leitura corrida. Né? Essa leitura corrida. Nossa, é muita informação aí. Só numa frase você tem várias informações.
Verdade, é verdade mesmo. Aí o calcanhar, ferir o calcanhar só um ferimento, mas esmagar a cabeça, você tem que ver o que é o esmagar a cabeça da serpente. Aí você vai lá na obra redentora, muita coisa, nossa. E é belíssimo também, né? É algo que é muito profundo, né? Deus, Isso, agora eu entendi esse texto, agora eu entendi. Deus já interviu nos efeitos da queda lá no início, ele já estabeleceu o princípio, né? O pecado ele não vai reinar para sempre. Vai haver um momento que ele vai dar o golpe fatal, né? Então ele já determina já o fim do diabo, o fim do pecado. Lá no início, né? E aí Paulo vai trazer um entendimento mais amplo. Aí ele vai dizer: a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas com a morte de Jesus, ele fala assim: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Né? A morte foi desmascarada, porque Jesus venceu a morte. Entendeu? E agora que ele venceu a morte, essa possibilidade também se estende aos filhos de Deus. Então, assim, é belíssima todo esse momento da Bíblia, né? Porque a gente faz uma leitura muito corrida e a gente acaba não usufruindo de todo o ensinamento. Muito forte. Gente, mais alguém quer comentar ou falar alguma coisa? Professor, eu só queria lhe perguntar, não tem nem nada a ver com esse estudo que você está dando agora. A senhora passou 2 apostilas, não foi? Aquela vida de Cristo é da senhora? Não, minha flor, não fui eu, não. Eu passei só de Pentateuco. Ah, tá. Tá bom? A minha é só Pentateuco só. Professora, eu não tenho apostila, porque eu peguei as aulas depois, eu estava na outra turma, eu não tenho. Tá bom, Simone. Tem lá no Google Sala de Aula, mas eu vou compartilhar aqui no grupo também, tá bom? Então, eu entrei lá e não vi. Será que eu entrei depois? Não, não achei. Tá bom, mas eu vou compartilhar aqui de novo. Tá bom, obrigada. Tá bom? Gente, Deus abençoe, um ótimo final de semana. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá bom? Tá bom, amém. Deus te abençoe. Rapaz. Deus abençoe a senhora e sua família.